Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Maria José estava grávida, estava no trabalho de parto, quando de repente todas as contrações cessaram completamente. Os médicos então decidiram fazer uma cesariana. Então ela tomou anestesia e assim que o bebê nasceu, ela teve um choque anafilático e uma parada cardíaca. Teve uma EQM. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Maria José. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós a sua experiência de quase morte e suas outras histórias. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga de onde você está falando também e nos conte tudo, em todos os detalhes que for possível. Muito obrigado. Obrigada Carlos, eu agradeço muito essa oportunidade de estar compartilhando, né? Eu sou Maria José Castelar, estou falando do Rio de Janeiro, da cidade de Teresópolis. A minha formação foi em artes plásticas, né? E a minha experiência de quase morte, uma EQM, ela aconteceu quando eu no parto da minha filha, que eu só tenho essa filha por conta dessa experiência, no parto da minha filha, há 41 anos atrás, exatamente. E aconteceu na véspera do meu aniversário, de 23 anos, e, em princípio, estava tudo bem, a gravidez, né, não tinha nada de novo, nada de estranho acontecendo, saudável, 22 anos, né, muito jovem. E como eu tinha pouca experiência e eu tinha um pouco de medo da hora do parto, da dor do parto, aquela coisa toda, eu iniciei um tratamento com um terapeuta em acupuntura, em que ele falou que na hora do parto ele poderia tirar aquele desconforto das contrações do parto. Então, a hora da expulsão da criança, não. Mas as contrações, elas seriam neutralizadas, eu teria a contração, mas não sentiria a dor. E eu conversei com o meu médico, né, o obstetra, ele ficou assim meio desconfiado e falou, que é isso? Eu disse, não, mas olha, não vai ter problema nenhum, porque é só isso, o tratamento todo, o acompanhamento é seu, né, eu confio plenamente e fiz, né. Quando eu comecei a perceber que eu estava tendo as contrações, eu liguei para o médico e ele me encaminhou, né? Fui para a maternidade com meu marido, e lá ele chegou, né, e constatou que realmente eu estava, né, estava tudo indo no processo que eu tinha planejado, e ele ficou muito animado com aquilo, me colocou no soro e falou, olha, eu vou colocar aqui um medicamento só para dar uma acelerada no processo, e daqui a 1 hora o neném já nasceu. Ótimo, beleza. Com as contrações que eu estava, né, acompanhando ali tudo direitinho, sem dor, perfeito. Aí eu fui e falei, bom, enquanto eu ainda não estou sentindo a cólica da expulsão do bebê, eu vou tomar um banho, porque o Rio de Janeiro é muito quente, né, eu estava com muito calor. Aí eu fui, meu marido me ajudou carregando o soro lá junto comigo e tudo. Eu tomei um banho e a enfermeira chegou com a medicação, eu deitei e fiquei esperando. Quando a medicação entrou no meu organismo, né, começou a fazer efeito, a contração parou tudo. Eu fiquei sem sentir mais nada, não sentia, porque eu sentia a barriga endurecer, né, dar aquela forçada, mas eu não sentia dor, e aí parou, eu não senti mais nada.
Isso era ainda no período da manhã, devia de ser umas 11 horas da manhã. E aí eu fiquei nessa passividade, né, não sentindo mais nada, até a noite. E aí ele vinha de vez em quando, me examinava e falou, parou, a contração parou. Eu falei, eu percebi que parou. Né? Meu marido também ficou preocupado, e ele falou, vamos esperar mais um pouco, você quer esperar? Por mim eu paro agora e a gente faz a cesárea. Não, vamos esperar só mais um pouquinho. Aí eu ficava só mais um pouquinho. Aí chegou uma hora, já eram umas 9h30 da noite, ele falou, olha, o neném já entrou em sofrimento, é um risco muito grande, vamos fazer a cesárea. Falei, tá bom, não tem mais jeito, já esperamos muito, vamos. E quando eu fui encaminhada para a sala de parto, eu comecei a me ficar apreensiva, porque o caminho foi exatamente o caminho que eu vi num sonho que eu vinha tendo 3 meses antes da Beatriz nascer. Né? Quando eu completei 6 meses, mais ou menos, eu comecei a ter um sonho toda noite. Era o mesmo sonho. Exatamente o mesmo sonho. Eu podia passar o que fosse à noite, em um determinado horário eu tinha o mesmo sonho. O sonho era o seguinte, eu ia para a sala de parto, era levada, chegava lá, o meu corpo estava na mesa, ia começar o procedimento, que eu não sabia se era parto normal ou não, eu só via meu corpo, e é engraçado porque no sonho eu via o meu corpo e eu saía da sala e encontrava com o meu pai e o meu sogro sentados no corredor da clínica, eles, muito sérios, eles não olhavam para mim. E nisso chegava o meu marido chegava feliz, ele sempre foi uma pessoa muito alegre, né? E ele na expectativa do bebê nascer, e ele perguntava assim, é menino ou menina? Aí o pai dele, que também já era falecido, meu pai faleceu em 74, meu sogro em 78, no ano que nós casamos. O pai dele falava, a Maria José e o bebê passam bem, deu tudo bem. E aí eu acordava. Por 3 meses, Carlos, toda noite eu sonhava o mesmo sonho. Em um determinado momento, era o mesmo sonho que acontecia. Então, quando chegou a hora de eu ir para a sala de parto, eu percebi que as coisas estavam acontecendo como eu vi no meu sonho, eu fiquei um pouco apreensiva, mas eu falei assim, não, eu vou confiar na palavra do meu sogro. A Maria José e o bebê passam bem, vai dar tudo certo. Eu não tenho que ter medo. E quando eu entrei na sala, a sala era a mesma do sonho, era uma coisa assim muito forte, né? E aí eu falei, bom, seja tudo que Deus quiser. Não tem como voltar atrás, né? Não tem como botar a pasta de dente dentro da embalagem depois que a gente bota ela para fora, fica difícil. Então, eu confiei e o anestesista chegou, falou, olha, tá tudo bem, fica tranquila. Eu já comecei a colocar o anestésico, você vai fazer, nós decidimos pela anestesia geral, porque você está muito tempo esperando, e como você é asmática, você pode ter uma falta de ar mais intensa com a RAC, que naquela época era a RAC, né, que era aplicada. E então nós optamos pela anestesia, mas vai ser muito rápido, né? Daqui a pouquinho você está com o neném no colo, tá bom. E ele estava terminando de falar comigo, eu já estava apagando, né? E para mim, a anestesia
ela se apresenta de uma forma que eu constatei depois, que depois eu fiz outra cirurgia mais tarde, outras, né, eu fiz mais 3. A cirurgia, a anestesia, ela funciona, eu não tenho sonho, quando eu sou anestesiada, é como se tivesse um pano preto, um veludo, assim, a sensação é que aquele pano desce, aquela cortina preta, negra, não tem nada. Eu não sonho, eu não sinto, eu não me sinto paralisada em algum lugar, eu simplesmente apaga. E aí, quando aconteceu isso, eu não sei precisar o tempo, mas de repente a cortina começou a abrir. É como eu já falei a idade mesmo, não tem nem como ter vergonha agora. Antigamente, no cinema, né, nós tínhamos 2 cortinas no corredor. A primeira, né, para quebrar aquela claridade que tinha do lado de fora, e logo ali adiante, mais adiante um pouquinho, a outra que é para nos acostumarmos com a escuridão que é até lá dentro do cinema, até a hora de começar o filme. Então, a sensação era essa. Só que quando a outra cortina abriu, veio uma claridade muito grande, e eu tive a impressão que eu estava num deserto, né? Foi a primeira impressão que eu tive. Naquela época eu achava que era um deserto. Depois é que eu me toquei que não era simplesmente um lugar que não tinha limite, e era tudo muito claro, né? E eu saí, eu vou colocar a palavra caminhando, mas eu não via meu corpo, eu não vi meu corpo, eu não saí e tive aquela experiência de ver o corpo lá, e eu ir embora, não tive isso. Eu tive, sim, de abrir aquela cortina, abrir, não fui eu que abri, aquela cortina se descerrou, e eu me vi nesse lugar claro. E, de repente, eu vi uma árvore, mas uma árvore linda, ela era muito velha, ela me causa emoção até hoje de lembrar, né? E eu olhava aquela árvore ali, naquele nada, né? Aquela coisa, ela tinha uma cor que eu nunca consegui ver em nenhuma paleta nossa aqui de tinta, né? Eu como artista, pintando e desenhando, eu nunca vi aquela cor. Era um verde, uns tons de verde que a gente não tem aqui, né? Eu não consigo fazer nenhuma associação, né? E quando eu vi aquela árvore, que eu fiquei olhando para ela, assim, encantada, né? Uma voz, né, que parecia que estava junto comigo, mas ela não estava do lado de fora de mim, ela estava dentro de mim, mas eu estava dentro daquela paisagem. Aquela paisagem, a árvore, a voz, era tudo uma coisa só. É muito difícil de explicar. Com palavras eu não consigo chegar a uma explicação. E aí essa voz falou: essa árvore é a primeira manifestação de vocês aqui na Terra, a primeira representação, mais ou menos isso, a manifestação de vocês aqui na Terra. E eu fiquei assim, né? E aquilo me deu uma emoção, mas me deu uma coisa, e ao mesmo tempo que eu via a árvore, eu via como se estivesse passando várias imagens que eu queria segurar, e eu não conseguia segurar aquela imagem de lembrança, porque eu sei que passaram muitas imagens, mas eu não consegui segurar. De vidas e vidas
que em princípio eu pensei que era meu e da minha filha. E aí eu não lembro da forma como eu voltei. Não sei quanto tempo eu fiquei ali. Eu só sei que quando eu comecei a voltar, eu comecei a sentir muita dor no peito, muita dor. E eu respirava fundo, e eu acho que eu gemia muito. E aí eu já estava no quarto nessa hora, né? Já tinha passado todo o susto lá com a minha situação que aconteceu, e aí eu tentava falar que eu estava bem, e eu não conseguia, eu gemia. E a minha sogra estava próxima, ela tá morrendo, socorro, chama o médico, chama o médico. E aí o meu marido, eu senti a mão dele me segurar na mão, falou assim, você tá bem? Se você estiver bem, aperta a minha mão 2 vezes. Aí eu apertei ele 2 vezes, que eu não conseguia falar. Ele, você quer ficar quieta? Eu ficava apertada, só para dizer que estava tudo bem. Aí eu entrei novamente num sono, mas esse sono foi um sono tranquilo, não teve sonho, mas também não foi preto, foi uma coisa mais leve, mas com muita dor, assim, incomodando, né? E um tempo depois eu acordei e a enfermeira trouxe a Beatriz. E aí eu perguntei, é menino ou menina? Aí ele dizia para mim, meu marido, é uma menina. Eu falei, você está mentindo para mim. Porque todo mundo dizia que ia ser um menino, e eu queria muito uma menina. Eu estava, assim, torcendo para ser uma menina. E no final eu já estava conformada que ia ser um menino. E quando ele falou para mim, é uma menina, aí eu falei, você está mentindo para mim. E a enfermeira trouxe a Beatriz. E foi nessa hora que, quando ela colocou ela nos meus braços, que eu olhei para a Beatriz assim, a imagem da árvore veio, e o que foi mais inquietante para mim foi que a Beatriz era um livro. A Beatriz um livro, assim, grosso, sabe? Grande. E as folhas passavam, e eu não conseguia segurar as folhas, e vinham muitas, muitas imagens de vidas e vidas e situações que eu queria tentar decodificar ali, tentar entender, e eu não consegui. E aquilo me emocionou muito, porque naquele momento, aí eu já estava no dia do meu aniversário, já tinha passado, né, a noite, eu só fui ver minha filha no dia seguinte, no dia do meu aniversário, e eu com aquela emoção de ser meu aniversário, de estar com a filha nos braços, eu percebi que eu estava toda roxa, estava com muita, né, eu falei, gente, o que aconteceu comigo? Né, o que é isso? Aí o meu marido falou, não pensa nisso agora não, fica tranquila, quando a gente for para casa, a gente vai ter muito tempo, você está bem, e tá tudo bem. Só que eu achei estranho, porque o médico recomendou que eu ficasse mais tempo hospitalizada do que eu tinha pensado, mas ninguém me falou nada, não falou que eu tinha tido uma parada cardíaca, né? Quando eu saí do hospital, eu fui para casa, fui recebida com uma festa em casa, a família toda numa alegria muito grande, todo mundo cheio de cuidados comigo, aquela coisa da família grande, né? Eu sou a caçula de 6 irmãos, então foi uma coisa assim, né? Irmãos e irmãs, né? 3 homens e 3 mulheres. Foi uma alegria muito grande. E eu falei, gente, mas o que aconteceu? Fala para mim. Aí o Gilmar, meu marido, falou, olha, nós vamos ao médico, vamos retornar amanhã,
e ele vai conversar com você mais detalhes. E o médico falou para mim, olha, você estava num estresse muito grande, e eu acho que você teve um choque anafilático. Na hora que nós tiramos a Beatriz, você teve uma hemorragia muito intensa e você teve uma parada cardíaca. E, por sorte, o anestesista que estava nos ajudando, né, estava trabalhando com a equipe, ele não é o anestesista da minha equipe. O meu anestesista teve um problema com a família e ele pediu esse colega dele para fazer a substituição. E esse anestesista, ele é especialista em cirurgia cardíaca. Então, ele está acostumado com essas intercorrências e foi de grande ajuda, porque naquele momento ele que deu todo o controle do que tinha que ser feito, como tinha que fazer, e a clínica tinha adquirido um desfibrilador que tinha chegado há uns dias, estava lá novinho, ainda não tinha sido usado, e você estreou o desfibrilador. Você está com essas marcas aí por causa do choque que você levou. Eu falei, ninguém quis conversar isso comigo em casa, né? Meu marido não quis falar a respeito, ele ficava muito evasivo quanto à relação. Isso é importante, é que você está bem, a Beatriz está bem, não vamos ficar pensando nessas coisas e tal. E aí acho que a vida seguiu, né? E eu meio que coloquei isso debaixo do tapete, né? Eu tive choque anafilático e tal, papapá. Anos depois, já morando em São Paulo, né? Eu tive a necessidade de fazer uma outra cirurgia e eu fiquei com muito medo de ter outro choque anafilático, né? E aí eu falei com a médica que estava me acompanhando, que eu tinha acontecido, ela falou, você não tem, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o risco cirúrgico, porque as cirurgias agora, né, elas são bem mais seguras, você não precisa desse medo, isso aconteceu há 18 anos atrás, né, vai fazer 19, e então você não precisa mais ter essa preocupação, porque eu tenho certeza que não tem nada aí. Aí eu fui para fazer o risco cirúrgico, o cardiologista me questionou, fez várias perguntas e tudo, eu respondi para ele, e aí ele recomendou que eu fizesse um ecocardiograma, né, que na época, 18 anos antes da Beatriz nascer, não existia ainda o ecocardiograma, não aqui no Brasil, né? Talvez lá fora já tivesse sendo utilizado esse equipamento. E nesse exame foi que constatou que eu tinha um problema cardíaco, uma anomalia, uma cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva, que eu, em repouso, quando eu passava por um estresse, estava arriscado eu fazer exercício físico, e quando parasse, eu entrasse em repouso, a parada cardíaca viesse. E que foi o que aconteceu, que quando eu fui anestesiada, que houve aquele relaxamento, né, foi a primeira... E aí o cardiologista falou, isso pode acontecer em qualquer idade. A pessoa pode passar a vida sem ter nada e, de repente, numa situação acontecer, né? É uma anomalia do cardíaco. E nesse período, eu voltei a ter contato com a minha EQM, a olhar para ela, a ver tudo o que aconteceu e perceber, né, o quanto eu acho que ela veio me preparar, ela veio me... como eu vou dizer,
ela veio me mostrar, né, que isso tudo é que a vida ela é muito rápida, né? Porque eu não sei o tempo que eu fiquei lá naquele lugar olhando aquela linda árvore, aquela coisa. E sabe, Carlos, a árvore ela simbolizava, ela não era simbolismo, esse simbolismo, era uma coisa que parecia que a célula da árvore, ela éramos nós éramos a célula da árvore. Eu não sei, é muito difícil de colocar isso, né, em palavras. É mais essa sensação, esse sentimento que veio e que ele me acompanhou sutilmente depois desse tempo, e eu só me dei conta quando eu fui fazer essa segunda cirurgia, né, passar por essa outra cirurgia. E é isso, a minha experiência é essa. Maravilhosa a sua experiência. Obrigada. A primeira pergunta que eu tenho a fazer é sobre aquela parada das contrações. Como você comentou sobre a acupuntura que você havia feito ou que ia fazer, essa parada de alguma forma tinha alguma relação com a acupuntura ou foi uma mera coincidência? Como na época nós acabamos, por conta dessa confusão toda, não fomos atrás para tirar realmente a dúvida, o que se deduziu é que houve um choque de tratamento na hora que a medicação entrou no meu organismo. Porque enquanto estava só o soro, estava tudo indo normalmente, né, o acupunturista até falou, a hora que você sentir a primeira cólica, você tem até 10 minutos para contatar o seu médico, ele está do teu lado, porque o neném vai nascer. Em 10 minutos, no máximo, o neném nasce. Porque essa cólica é a única que a gente não pode, não tira, não tem como tirar essa cólica aí. Essa tá aí. E aí eu fiquei focada nesse detalhe. E quando o médico colocou a medicação, que ela... eu percebi o efeito, porque foi assim, eu sentia a contração e não sentia a dor, eu sentia toda a minha musculatura trabalhar, eu sentia ficar duro, a cada tantos minutos, aí passava, aquilo relaxava, aí voltava novamente, aí relaxava, só que não tinha dor nesse período. Quando a medicação entrou no meu corpo, né, na corrente sanguínea, eu não senti mais eu não contraiu mais a barriga, você já ficou paradinha, ali quietinha, ficou tudo parado, parou. E o acupunturista estava lá? Não, o acupunturista não estava, ele não estava, ele só fez o preparo e falou, tá tudo certo, você tá bem, o bebê tá bem, conversa com seu médico, tá tudo tranquilo, e o médico me examinou, viu que estava tudo tranquilo, realmente estava tudo bem. Mas ele estava com você lá no hospital até um certo momento, esse acupunturista? Não, ele não foi comigo para o hospital, não. Então ele tirou as agulhas quando você... Não, o tratamento de acupuntura, ele foi feito meses antes, a partir do, acho que, eu não me lembro agora, 5º mês, eu passava uma vez por semana, eu ia lá, e ele fazia aquela que queima, que faz uma moxa, né, num determinado ponto da minha perna, ele colocava aquele calorzinho ali, e era para preparar justamente o organismo para essa hora. E qual a conclusão do médico com relação ao que aconteceu? A parada da contração, ele acredita que tem a ver com esse preparo anterior da acupuntura? Ele acha que possa ter havido um choque. Ele achou que havia um choque
E aí ele virou para mim e falou: Maria José, por favor, para de inventar. E, por favor, espere 2 anos para você novamente se habilitar a aumentar sua família. Aí eu virei para ele e falei: não, doutor, não vou aumentar a família, não, tá bom do jeito que tá tudo bem. Eu estou satisfeita com essa minha linda filha. E aí eu fiquei com a Beatriz. A Beatriz me trouxe a felicidade e fiquei com ela. Sobre esse sonho que você teve desde do 5º mês de gestação, Sim. você disse que você via no sonho o seu pai e o seu sogro, que naquele momento Sim. que você estava no hospital, eles já eram falecidos. Falecidos, já. Você disse que você viu a mesma coisa do sonho acontecendo em realidade, mas você não viu no hospital o seu pai e o seu sogro. Não, o meu pai e meu sogro eu não vi. Eu vi todo o percurso que eu fiz quando eu saí do quarto, quando eu vi o corredor, né, a entrada para a sala, né, tudo era exatamente, só faltou o meu pai e o meu sogro. Que isso acontecia depois, no sonho, depois que eu estava deitada e, vamos dizer, anestesiada, que eu levantava e saía da sala, no sonho. Você comentou que, num certo momento, você se tranquilizou porque você se lembrou do que você ouviu no sonho. Sim. Então, você relaciona, de alguma forma, esse sonho como se fosse um recado para que você ficasse tranquila, como se já se soubesse em algum lugar que você passaria por isso, ou você enxerga de uma outra forma esse sonho? Eu acho que eu fui avisada que isso eu tinha que passar por essa experiência, né? Que lá naquele momento eu não entendi bem, mas que eu ficasse tranquila porque a coisa estava bem dirigida. Era como um aviso para você ficar tranquila. Era como um aviso para eu ficar tranquila. Você comentou numa conversa anterior nossa de sonhos ou sonho que você teve em 1974, que, já que estamos falando de sonho, eu queria trazer esse assunto, porque esse sonho que você teve na gravidez meio que bagunça um pouco a nossa compreensão do que seja o tempo. E esse sonho que você teve também bagunça um pouco, né? Queria que você falasse um pouco sobre ele. Não deixe de assistir a segunda parte da entrevista da Maria José, onde ela continua a contar sobre a sua EQM e também responde a muitas perguntas que fazemos. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?